A história nunca viu, vem comigo. Aviva a luz. Coloque a sua mão no coração. Continue cantando. Espírito Santo, renova-nos. Esse culto é para ti, Santo. Santo, Santo Espírito, te adoramos, te louvamos. Santo Espírito de Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, te adoramos, Senhor, glorificamos a ti, Rei poderoso, não há outro além de ti, te damos glória, te damos honra. Todo louvor e toda a honra e toda a glória é dada a ti. Oh, aleluia. Aleluia. Você, um minuto, você pode glorificar o Senhor, você pode adorar o Senhor, um minuto, você pode orar, agradecendo por esse ambiente de glória, você pode falar em línguas, você pode edificar o seu espírito, porque aquele que ora em línguas, o seu espírito ora de fato. Você pode pensar no que você está pensando, o Espírito Santo está introjetando ideias em você. Tem pessoas que estão tendo uma visão do futuro, um momento largo está acontecendo, uma visão ampla está te visitando, o Espírito está te tocando, Ele te cura, Ele te sara, Ele é o El Rafá, o Deus que te sara. Creia apenas, tenha fé, glorifique a Deus, e quando você adora, o Senhor quebra as cadeias dos grilhões. Oh, aleluia. Eu sinto uma atmosfera divina. A presença do Espírito é tangível. Aleluia. Ele toca na sua vida. Glória a Deus. Nós estamos na semana de Daniel. Hoje fizemos uma caminhada maravilhosa. Abraçamos as pessoas. Eu estou meio rouco porque eu fui em cima do caminhão gritando igual um cabrito. Amém. Pulando. O negócio pegou, mas foi bênção demais. As casas sendo invadidas pela... Imagina você passar em cada rua profetizando, liberando palavras de amor, liberando palavras de bênção, quebrando maldição, as pessoas assustadas saindo, e quando deparavam, estava na frente aquela multidão de santos abraçando, dizendo: nós te amamos, nós nos importamos com você, você é o maior tesouro dessa terra. E a gente já caminhando, marchando, as pessoas passando por nós, paravam as motos, paravam o carro, paravam o ônibus. Meu irmão, isso é o avivamento, manifestação, saindo das quatro paredes. A igreja, só a igreja, quando ela consegue ser igreja fora da igreja. Essa assembleia, entenda, essa manifestação, essa ocupação. Um dia eu vou falar sobre isso aqui, sobre esta ocupação apostólica, que ainda há esse vácuo, essa vacância, e que precisa ser ocupada, e às vezes por causa da nossa mentalidade, muitas das vezes retrógrada, nós não entendemos e pensamos que estamos fazendo o certo, e queremos ficar humildemente no nosso lugar.
E a nossa isso é uma falsa humildade, é um orgulho disfarçado de humildade, porque a igreja não foi feita para ficar humildemente no seu lugar, ela foi feita para levar a direção, ela foi feita para ditar a tendência, ela foi feita para sair na frente, ela foi feita para dizer o seguinte: eu estou indo, segue-me, vamos, porque ninguém pode me deter, e se Satanás está na minha frente, sai da frente, porque eu vou passar por cima como rolo compressor. É desse jeito. A igreja às vezes quer ficar pacata. A igreja não pode ser pacata, meu irmão. Existem 2 lugares que você tem que ser conhecido: no céu e no inferno. Você não pode ser desconhecido nem no céu e nem no inferno. Amém? Diga assim: você tem que ser conhecido no céu e no inferno. No inferno ninguém quer, né? Mas tem que ser. Ai de vós quando todos disserem bem de ti. Amém? E nós falamos sobre mudança semana passada. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1. Irmãos, eu vou falar algo para vocês. A presença do Espírito aqui está me conduzindo. E está difícil de ministrar o que trouxe para ministrar e o que tem que ser ministrado. Dentro daquilo, deixa Deus fazer. Mas é algo poderoso que Deus quer fazer no nosso meio. Talvez não dê tempo de falar, e vamos ver o que Deus tem hoje para a gente. Amém? Como a gente falou sobre mudança semana passada, seguindo o cronograma, hoje nós vamos estar falando sobre a importância de uma alimentação como um todo. Mas pastor, hoje tem aula de culinária aqui, tem aula de nutricionismo aqui, de nutrição, me perdoe, tem aula de nutrição. Não tem nada a ver com... Você vai entender. Entenda que espiritualidade... Pode diminuir. Começou a dar microfonia. Espiritualidade, ela é integral. Ela não é apenas em um lado, uma coisa. Você já viu aquele atleta de MMA? Você já viram? Quantos já viram o UFC? Quantos já viram o UFC? Vocês gostam, né? Da pancadaria, né? Pois é. Pois então... O atleta de UFC, ele tem que ser integral. Ele não pode ser especialista apenas numa arte. Ele tem que saber um pouco de cada coisa. A espiritualidade, ela tem que ser integral. Entenda isso. Ela não é apenas o quanto você ora, o quanto você jejua. Pode baixar, Jader. Daniel, no capítulo 1. Amém? Você achou? Quem não achou, diz misericórdia, eu espero. Então eu espero. Bem exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, terra e céus glorificam. Ele exaltado nos céus. Diz assim a palavra do Senhor. E no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor da Babilônia a Jerusalém e sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e este levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária
das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei, depois dos 3 anos. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E os chefes dos eunucos os pôs por nobres, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, e os pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, de Abidnego. E assentou Daniel, determinou, resolveu em seu coração firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, e nem com a porção do vinho em que o rei bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu o coração de Daniel misericórdia e graça e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Irmãos, tem gente alcançando graça aqui hoje. Eu tenho que parar aqui. Eu vou continuar aqui, eu tenho que parar. Tem gente que está alcançando graça. É um tempo de favor sobre a sua vida. Deus está visitando você com favor nessa noite. Meu Deus, é uma palavra profética sobre a sua vida. Oh, aleluias. Aleluias. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens e da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, 10 dias, e que se nos deem legumes de comer e água de beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu e experimentou por 10 dias. Diga comigo, 10 dias. E no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos, oh aleluias, do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou dele as finas iguarias e o vinho que devia beber, e lhes dava legumes. Agora preste atenção. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência e toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência e todas as visões de sonhos. E sido o tempo determinado para o rei que os trouxesse, o chefe dos eunucos trouxe na presença de Nabucodonosor. Meu irmão, há uma graça e um favor de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, de ciência, de interpretação, visitando-nos aqui essa noite. Nós estamos em um ambiente profético. Há um favor, meu irmão, de quebrar maldições. Há uma autoridade para romper cadeias, para quebrar grilhões. Se você toma posse, se você acredita, meu irmão, isso vai acontecer na sua vida. Exerça. Quando uma palavra profética é lançada, agarre para você, agasalhe e disse: não sai daqui, é minha em nome de Jesus. Entenda isso. Viva a verdade. João capítulo 10 e no versículo 10 diante diz que, olha, que a mentira escraviza, mas é pela verdade que nós somos libertos. O Senhor é o Pai da verdade. São 10 dias que eles ficaram dentro dessa dieta. Não foi um jejum, foi uma dieta. Dentro desses 10 dias, comendo aquilo que era bom, ou bom
bom para o espírito, bom para o corpo, mas não era aprazível, degustável, não tinha, o paladar não era tão bom assim, mas eles determinaram no seu coração. Daniel foi à frente e disse: eu não quero, nos dê 10 dias. E a Bíblia diz que a graça do Senhor visitou os 4, e eles eram mais inteligentes, mais sábios, e eles eram melhores. Entenda isso, meu irmão. Esse favor tem que visitar a igreja do Senhor. Esse favor, deixa eu falar uma coisa para você, para entrar na mensagem. Daniel foi chamado quando Nabucodonosor reinava, mas um homem que tem a direção de Deus e que não se corrompe e que entende a sua intimidade com Deus, ele permanece enquanto os reis passam. Entende? Nabucodonosor foi embora, Daniel ficou. Veio seu filho Beltesazar, foi embora, Daniel ficou. Veio Ciro, foi embora, e Daniel lá exercendo influência. Veio Dario, 4 reinados passaram, e Daniel, 4 reinos, 4 hierarquias, e Daniel, 4 gerações monárquicas, e Daniel lá dizendo: eu sou aquele que interpreta os sonhos, que dito a tendência, eu sou aquele que quando falo, os reis param para ouvir. Ei, deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz que você é rei e sacerdote. Não queira só ser sacerdote. Rei exerce verticalidade, sacerdote exerce verticalidade, rei exerce na horizontalidade. Deus nos chamou, meu irmão, não só para ministrar Ele, mas para ministrar o próximo. A cruz, ela é vertical e horizontal. Ela toca a Deus, mas ela toca no outro. Ela toca as nações, ela exerce influência, ela ocupa os lugares assolados. Entenda isso. Há uma autoridade aqui hoje. Meu Deus, eu estou pegando fogo. E não é porque eu peguei muito sol hoje em cima daquele trio. Aleluias. A palavra do Senhor diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 13, que os alimentos são para o estômago. Desculpa, os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o e o Senhor, o corpo. Entenda algo. A espiritualidade, ela integral, ela passa pela boca. Não apenas daquilo que sai dela, mas daquilo que entra também. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo comparativo disso quando ele traça esse paralelo de corpo e espiritualidade. Os alimentos são para o estômago para o corpo, e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá um quanto o outro. Ele está falando o seguinte: olha, a minha comparação é espiritual, mas também é carnal. Porque aquilo que você come, assim como o seu corpo, passa. Mas você precisa cuidar daquilo que você come, assim como você precisa cuidar daquilo que você fala. Porque às vezes nós queremos culpar a Deus de coisas que nós mesmos provocamos. Quando Daniel, ele assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, ele estava dentro de um processo de purificação na mente, no corpo e no espírito. Há uma linha teológica que diz que nós somos dicotômicos. Há uma linha helenista que diz que nós somos um todo. E há uma linha teológica que diz que nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. E isso se divide também dentro dos estudos psicológicos e psiquiátricos. Se você estudar uma linha behaviorista, ele vai dizer: não tem mente, o ser é associado como um todo. Então não tem como a mente mentir para a gente. O ser é um todo, a mente e o corpo é um tudo dentro dessa análise comportamental. Se você for para uma linha psiquiátrica dentro de uma cognição de pensamentos, você vai estudar que a mente mente para a gente. Que a mente faz parte de um processo, e aí é aquilo que a gente conversou quarta-feira: as janelas neutras, as janelas killers, as janelas lights, as janelas de traumáticas do ser, e a gente estudou um pouco sobre isso antes de entrarmos na palavra, que foi o poder de uma mente transformada. Bom, tanto na linha teológica como dentro de uma linha psicológica e filosófica, há divergência. Mas eu creio que a alma é esse mundo das emoções.
O Espírito é você. Você não é essa casca aí que se correr fica suado, fedorento. Aqui não, aqui é o povo mais cheiroso, mais feliz e mais bonito da terra. Eu olho daqui de cima, não vejo ninguém feio. É uma bênção de Deus. É o povo cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluias. Também, depois que fizeram também a tal da chapinha, cadê? Tudo agora é making up, making não sei o que, making... a mulherada, os homens tudo se tratando. É desse jeito. Então, você não é essa casca. Isso aí é o corpo que carrega você, o seu espírito. E a casca faz parte. É o corpo corruptível. E o apóstolo Paulo diz que na vinda de Cristo, 1 Coríntios, no capítulo 15, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Ou seja, o corpo é corruptível. Todos os dias você envelhece. Por mais que você possa entrar em processos de jovialidade através de estética, através da medicina ortomolecular, não interessa, você está envelhecendo. O tempo é um senhor severo e contra ele eu nunca vi ninguém ganhar. Por isso que você deve investir o seu tempo e não gastar tempo. Pessoas de sucesso investem o seu tempo, elas não gastam tempo. Diga assim para a pessoa: não me faça perder tempo. Tempo se investe, tempo não se gasta. Amém? Então, Daniel estava dentro desse processo de purificação. Mente, corpo e espírito. E a primeira coisa que eu entendo é que eu sou aquilo que como. Diga assim: eu sou aquilo que eu como. Agora, o que você comeu hoje, meu santo? Eita Deus! Mas pastor, não posso comer aquela picanha gordinha e tal? Essa semana, no Propósito Daniel, nós estamos com 168 pessoas participando. E a primeira abstinência foi toda bebida industrializada. Toda bebida industrializada. E refrigerantes, sucos industrializados, etc. Foi tirado da mesa, tirado do cardápio. Ah, mas é um suco natural de uva. Aí tem lá 20% de extrato de maçã, mas o suco é de uva. Acidulante, corante, estabilizante. E por aí, cadê a uva nesse negócio? Até agora eu não estou vendo uva. Entendeu? Então foi tirado toda a bebida industrializada. E a gente segura que amanhã o pessoal que está participando vai receber a mensagem. Você que não está participando ainda, preste atenção. Você tem que adicionar o WhatsApp da igreja e mandar um recado para a gente adicionar você. Me adiciona no plano Daniel. Nós adicionamos você. Ok? Todos os dias são enviados devocionais, estudos bíblicos, etc e tal. Amém? Então, eu estou apertando aqui sozinho. Eu sou aquilo que eu como. Amados, a comida ela traz uma identidade cultural. O carioca gosta de feijoada, o cearense gosta de carne de sol, o paulista de virada paulista, em Santa Catarina é aquela costela ao bafo, no Rio Grande do Sul é o fogo do chão. Foram 14, 15 anos lá no sul, então é o fogo de chão. Traz uma identidade cultural. O que acontece é que Daniel não queria assumir a identidade babilônica, que começaria, no seu caso, pela comida. Ele não queria sentir prazer em fazer parte de um reino que o tomou como escravo e que pegou os utensílios da casa de Deus e botou. Se você olhar na sua Bíblia, quando diz: e pegou os utensílios da casa de Deus e botou na casa do seu Deus e colocou a serviço do seu Deus, você vai ver que o D é minúsculo. Porque não é Deus, só existe um Deus. Tem uma música antiga que diz o seguinte: não há Deus maior. Você está bem, hein? Não há Deus melhor. Não há Deus como nosso Deus. Como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Eita, eu estou voltando a 15 anos atrás. Melhor.
novinho assim. Vocês estão vendo aí? Alguém confirmou. Amados, que saudade dessas músicas. Não que as novas não sejam maravilhosas, eu apenas não consigo aprender. Amém. Então Daniel não queria, ele olhava para os utensílios e ele diz: isso serviu a um Deus verdadeiro, agora está servindo a um Deus falso. Mas eu também não posso ser rebelde, eu sou escravo, me trouxeram, eu fui escolhido a dedo. Não sei o que aconteceu com os pais de Daniel. Provavelmente, segundo José e outros historiadores, foram mortos. Foi saqueado. Eles foram saqueados, os despojos eram trazidos. E acabou, a família só escolhia a nata. E ele fazia parte da nata. Então ele diz: por favor, que eu ache graça diante de ti. Que eu e eles, a gente não coma. Isso é gostoso. Rapaz, essa picanha, esse negócio está maravilhoso. Essa margarina que inventaram agora, que só muda um elemento químico e ela vira plástico, mas ela é gostosa. Mas deixa eu comer, afinal está passando a propaganda agora, até com uma música gospel, assim, que dia feliz, o happy day. É tão bom amanhecer com a margarina dizendo happy day. Meu dia não será feliz se eu não comer isso que nem mosca quer. Daniel estava dizendo: eu não quero. Deixa eu ficar com os meus legumes, com as minhas ervas amargas. E não foi só a comida. Também ele decidiu se vestir de maneira diferente. Ou seja, comportamento. A comida, ela traz uma identidade cultural. Quando todo mundo que vem para o Ceará, aí quando volta diz assim, já volta meio puxando arrastar, diz: o povo fala macho lá, né? Macho, é. Ei, comeste carne de bode? Eu amo. Quando eu vou para Santa Catarina, eu pago excesso de bagagem. Meu pai pode trazer um isopor só de bode para mim. Tem que encomendar antes. Pode ter alguém do lado da casa dele criando bode, mas ele quer o bode do Ceará. É desse jeito. A identidade cultural. Entenda, Daniel não queria assumir essa identidade. A gente como igreja não pode assumir a identidade da Babilônia. Não há como assumir a identidade da Babilônia. Deus não vai te tirar da Babilônia, porque Ele diz: sai da Babilônia, ó povo meu. Ele dá uma ordem para você sair. Sabe de onde Deus te tira? Do Egito. Do Egito Ele manda um libertador. Do Egito Ele manda um resgatador. Do Egito Ele manda um remidor para caminhar com você no deserto. E hoje para com essa mentalidade de eu estou no deserto e vou entrar na terra prometida. Não, você não vai entrar na terra prometida. Você vai fazer do deserto um manancial. Você vai manifestar a glória de Deus no deserto. Aonde você andar, os rios brotarão, o ermo florescerá. Olha, aonde você andar, a glória de Deus se manifestará. Então não espere para entrar na terra prometida. Você está no lugar de bênção, você está no lugar de glória. Jesus está dentro de você, o Espírito Santo, melhor colocando, está dentro de você. Não assuma a identidade da Babilônia. Entenda isso. Daniel usou a frustração para trazer mudanças e não para dar lugar à fraqueza. O frustrado, meu irmão, tem que gerar mudança na sua vida. Daniel estava longe da sua família. Daniel estava longe dos seus, talvez, outros melhores amigos. Talvez ele nem conhecesse direito Sadraque, Mesaque, Abednego, Azarias, Misaías. Talvez ele não conhecia. Não, agora estão juntos, dentro do mesmo barco, escravos. Mas ele usou essa frustração para trazer mudança, não para ficar reclamando. Tem gente que não sai do lugar, sabe por quê? Porque é frustrado, fica olhando para ele, revoltado com Deus, não
se revolta com Deus, crie uma santa indignação dentro de você, olhe para dentro de você e diga: eu vou mudar esse quadro. O Espírito Santo está dentro de mim, Ele me dá força, nele eu sou mais do que vencedor. Eu não vou ficar olhando para trás e chorando por aquilo que foi. Na minha vida não tem espaço para olhar no retrovisor da minha existência humana, do fracasso das minhas aplicações pregressas. Eu vou olhar para frente, para o alto e avante. Eu quero entender o propósito de Deus na minha vida. Meu irmão, nós somos uma igreja com propósito. Se você não aguenta isso, você não tem como ficar aqui, porque enquanto você ficar aqui, você vai ouvir: existe um propósito de Deus a ser exercido na sua vida, existe um propósito para você alcançar. Entenda isso em nome de Jesus. Tudo que Deus criou com um propósito. Deus não criou nada em vão. Tudo que Deus fez com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus enviou Jesus para acolher uma família de muitos filhos. Propósito. O propósito de Cristo ser enviado à terra foi para que você fosse salvo. A palavra do Senhor diz que era necessário passar por Samaria, e não era necessário, havia um caminho mais curto. João capítulo 4, mas ele passou, porque o propósito era encontrar com uma mulher samaritana, angustiada, prostituída, e ele libertou aquela mulher. E um pouquinho só de conversa de uma mulher que se dava a muitos homens, ela virou uma missionária. Outra vez, indo para Jerusalém, não deixaram ele entrar em Samaria, porque a palavra do Senhor diz que no seu rosto havia um firme propósito de quem ia para Jerusalém, propósito de cruz. Se alguém quer tirar o seu propósito, se afasta dele. Não importa o quão amigo ele possa parecer, não importa o quanto se você conhece ele desde criança. Todo mundo que tenta desviar você do seu propósito não é o seu amigo, é seu inimigo. Judas estava do lado de Cristo. O propósito de Cristo não era morrer na cruz? Era ou não era? Sabe o que aconteceu? Judas não traiu a Cristo. Aí Cristo disse: aqui vieste? Aqui vieste? Judas estava ajudando Jesus a cumprir o seu propósito. E Jesus chama Judas de amigo. Pedro estava sempre do lado de Jesus, fazia tudo que Jesus mandava, não fazia? Quando Pedro disse: de maneira alguma, não vou deixar com que o Senhor seja crucificado, o que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Preciso falar mais alguma coisa? Se tem te impedido o seu propósito, vire as costas, corra, porque não é seu amigo, é seu inimigo. Não existe afinidade nisso. Aleluia. Às vezes a gente tem as afinidades, amém? Daniel usou a frustração para trazer mudança. Entenda que a frustração é o combustível e a plataforma de elevação para te lançar aos lugares mais altos. Entenda isso, meu irmão. Use a frustração para isso. A frustração é para te levar nos lugares mais elevados. Fica reclamando não. Poxa, até quando isso vai ficar na minha vida? Até quando isso vai acontecer? Poxa, eu criei expectativa em um empregado, eu criei expectativa no meu patrão, eu criei expectativa no governo. Ei, meu irmão, você é como Daniel. Vai passar pode passar o PT, o PMDB, o PSDB, o PSL, e você vai ficar. Se você for como Daniel, pode passar presidentes, vice-presidentes, ex-presidente, muda o regime, pode passar o que for. Se você for como Daniel, não importa, meu irmão. No Salmo 37 diz que em tempos de crise os retos se fartarão. Eu nunca vi anjo correndo no céu dizendo: me empresta um porque eu estou em crise. Ah, meu irmão, eu nunca vi dizer que peixe foi caixa eletrônico. Mas Jesus diz: vai lá e pega a moedinha na boca do peixe. Se você está em Cristo, a palavra do Senhor diz que todas essas bênçãos te alcançam. Nem precisa ficar correndo atrás, elas vêm atrás de você. Ah, se eu estou aí, eu dou um grito, dou um pulo, pega essa palavra e diga para mim. Entenda isso. Nós temos visto vidas sendo revirado, um rebuliço santo. Entendo o que Deus está fazendo nesses últimos tempos. Existiram várias manifestações na história.
Existiram várias revoluções na história. Se você estudar a história, você vai ver a revolução industrial, você vai ver a revolução da seda, você vai ver, olha, você vai ter várias revoluções e guerras e ocupações, mas entenda que a próxima revolução, quem vai promover é a igreja de Cristo. E no Ceará vai começar pelo Juazeiro. Entenda isso. E se você quiser fazer parte, dê um brado de vitória aí em nome de Jesus. Você está incluído nisso? Você está incluído nisso? Essa revolução. Essa revolução. Um dos livros mais lidos na área do direito penal é de um crente. O maior concurseiro do Brasil, o juiz evangélico William Douglas. Jogadores estão ganhando jogadores para Jesus todos os dias. Enquanto a gente fica chorando, frustrado, tem missionários que estão tendo a boca costurada, alfinetada, chorando sangue, porque são proibidos de pregar. Uma mulher foi mantida durante 15 anos na Eritreia, trancada. Um outro jovem, um soldado chamado Isaac, porque não quis negar a Cristo, ficou trancado dentro de um container, teve os seus joelhos quebrados, apanhou, mas não negou a Cristo. Nós temos liberdade, nós vivemos aí por enquanto, irmão, porque quando o bicho começar a pegar, eu quero que é crente de verdade. Então nós temos liberdade. Entenda, manifeste o reino, fale do amor de Deus, comece a manifestar nas pessoas, toque no outro com compaixão, com misericórdia, invista, abrace, ame. Meu Deus, não use a frustração para ficar. Meu Deus, acabou para mim. Eu não tenho a carreira que eu quero, o plano que eu quero. Tudo que eu quis não deu certo. Tudo que eu quis não deu certo. Já tentei 10 vezes, Thomas Edison a mais de 700 vezes, para que a lâmpada pudesse ser executada com perfeição, para que ela pudesse ser inventada como realmente nós a conhecemos. E um dia Thomas Edison viu tudo pegar fogo e uma pessoa falou: eu vou investir em você. Ele disse: mas eu perdi tudo. E ele diz: Edison, você não perdeu nada, porque tudo que você tem está aqui. Transforme a sua mente. Aleluias, aleluias, aleluias. Vou pro 2 para terminar, não vai dar para pregar não. Acabou, era 4, a gente vai ceiar ainda, amém? Glória a Deus. Vocês me dão mais 10 minutinhos? Quantos me dão mais 10 minutinhos? Levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tá bom, vamos ficar até amanhã aqui. Vamos lá. Segunda coisa que eu aprendo é que eu sou aquilo que eu como, mas também... Não mude. Estou mudando aqui. Amém? Eu sou aquilo que eu como, mas também como eu como mostra quem eu sou. Como assim, pastor? Como eu como? Que trocadilho é esse? Isso é uma análise comportamental. Quando você se senta à mesa, de que maneira você come? O glutão, ele é convidado a comer, mas ele não sabe honrar. Lembre-se que nós estamos falando sobre alimentação. O clima está profético, mas a gente precisa voltar aqui para o cerne. A alimentação. O glutão come e não sabe honrar quem convida. Tem pessoas que têm alguns problemas digestivos, distúrbios alimentares, porque não consegue se conter quando está na mesa. E a palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios 23 o seguinte: quando te assentares à mesa com um grande, com um rei, considera quem está diante de ti. Põe uma faca na tua garganta, ou seja, vá com calma. A pessoa está pagando para você, não é para você se matar. Eu vou pegar tudo que eu quiser, estão pagando mesmo. Que isso, não é seu dinheiro, né? Considera quem está diante de ti. A igreja também tem que ensinar comportamento, irmão. Eu tive um pastor que me ensinou a comer. E eu fui criado em ambientes finos. A minha família sempre foi uma família boa, mas eu sempre fui atropelado.
sempre fazia as coisas. E aí um dia o pastor falou: olha, nós vamos frequentar lugares que você nem imagina. Eu conheço pessoas que eu preciso de você do meu lado, porque eu preciso de um braço direito. A minha esposa ela sabe a diferença da colher de sopa para colher não sei o que e tal. Eu sabia a diferença da pá para colher de pedreiro para comer, e o garfo. Era um copo de água, um copo de suco. Tá. Aí se não comer, o cotovelo não podia ir na mesa, não se pega na faca, se come com um garfo, porque você não vai matar ninguém, você precisa ficar falando com os outros com a faca na mão e tal. E uma das coisas que ele ensinou era isso: quando te sentares com o rei, põe a faca na tua garganta. Vê. Duas coisas que nós precisamos entender: não comer apressadamente. A digestão, ela não começa aqui, ela começa aqui. 30 mastigadas, com calma. A nossa vida, ela está acelerada. Eu tenho que comer porque eu tenho que tirar meu cochilo logo, porque eu tenho que voltar para o trabalho, ou então eu tenho que voltar porque eu tenho que ganhar dinheiro. E aí come engolindo. Pensa que é adolescente ainda. Adolescente tem estômago, meu irmão, do homem de ferro. Adolescente come rapaz, eu vejo aqui tem um rapaz aqui abençoado, lindo ele, aqui na igreja. Jesus do céu! Aí mas eu olho stories assim, aí depois eu estou olhando lá no CrossFit o outro que come também. Amém, Carlene? Eu olho assim o filho de Carlene, aí lá no CrossFit dele assim, a barriga. Irmãos, se eu como um pudim, minha barriga balança 3 dias. A pessoa come um prato desse tamanho e só os gominhos. Você não é mais adolescente. Os adolescentes também não podem comer assim. Vocês estão dando prejuízo para o pai de vocês. Meu Deus. Considera. E outra coisa: fala pouco e ouve mais. Se ele é um grande, se ele é um rei, ele tem a te ensinar. Então, se Deus quisesse que você falasse muito e ouvisse pouco, Ele te dava 2 bocas e 1 ouvido. Ele te deu 2 ouvidos e 1 boca. Aprende a ouvir e a falar menos. Aprende a ouvir e a falar menos. Quando eu estou com alguém que eu entendo que o conhecimento dele é elevado, eu paro e fico só escutando. E eu gosto de fazer perguntas. Eu tenho medo de pessoas que não gostam de perguntar, porque são orgulhosas. Elas começam a analisar e não perguntam nada. Porque pode ser a pergunta boba. Não existe isso, irmão. As perguntas revelam aonde você está e aonde você quer chegar. Foi uma pergunta, por causa de uma pergunta, Jerusalém foi restaurada. Como assim, pastor? Neemias disse para Hanani: como estão os nossos irmãos? Uma pergunta. Hanani disse: está todo mundo destruído, esfolado, as portas foram queimadas a fogo, os muros derrubados. Ele sentou, chorou, orou e foi restaurar. Por causa de uma pergunta. Qual é a pergunta que você tem feito para Deus? Qual é a pergunta que você tem feito para as pessoas que estão com você e que têm mais conhecimento que você? Eu não vou perguntar não, eu vou pesquisar no Google. Todo mundo coloca o que quiser no Google, meu irmão. Está cheio agora essa onda fake news. Comece a perguntar, estude. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que ao fim dos 10 dias, Daniel estava melhor do que os outros. Para terminar aqui, para a gente cear, já estamos no limite. Eu entendo também que o meu corpo é templo do Espírito, e aquilo que faz mal ao meu corpo é destruição do templo. A palavra do Senhor nos diz, 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Cuidar do corpo, meu irmão, é fundamental.
Aqui nós temos personal trainer, professores de pilates, professores de educação física, fisioterapeutas, massoterapeutas. Tem uma massoterapeuta que vai apertar minha mão. Eu falei, meu Deus, mão forte para fazer massagem. Irmão, cuidar do corpo é fundamental, não é vaidade. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus. Os hábitos começam na mente. Todo hábito começa na mente, mas ele vai refletir no corpo. Se você não criar uma mentalidade, se você não estabelecer um comportamento diferenciado, o seu corpo não vai sentir os resultados desse comportamento, não vai sentir mudança. Começa aqui. Assim como o homem se imagina no seu coração, assim ele é, da mente dentro do coração, para começar a ter ânimo. Você tem que falar, olha, tem gente que começou a dieta em janeiro, só começou. No primeiro dia, no segundo dia parou. E está até hoje, e vai começar em agosto. Desse ano não, agosto de Deus, quando Deus quiser. Também quando Jesus voltar, porque lá no céu a comida é outra. Os hábitos começam na mente, mas sempre vão refletir no corpo. Uma vida religiosa diz que cuidar do corpo é vaidade, mas uma vida cristã integral sabe que cuidar do corpo é necessidade. É necessidade. Entenda que a má alimentação, ela é um suicídio lento e fatal. Eu profetizo que ao sair daqui, você vai pegar a pretinha de 2 litros e vai jogar ralo abaixo para desentupir a pia. Espírito da Coca-Cola, eu te repreendo em nome de Jesus. A má alimentação é suicídio. Reclama, Deus me cura, Deus faz isso. Mas peraí, frita tudo aí que você quer desse óleo de canola, que nem existe canola. Me diz o que é canola. É uma necessidade. Amados, no livro de Mateus, no capítulo 6, a Bíblia diz que a vida é mais importante que o alimento. Ou seja, você deve ingerir coisas para preservar a sua vida. Ingira coisas para preservar a sua vida. É uma palavra simples. Não vou falar o 4º tópico aqui, para que a gente possa cear. Mas o que Daniel fez, ele fez por temor. E o seu estilo de vida foi o estilo de temor a Deus. Ele diz: isso que serviu, que está servindo aqui no palácio do rei, e que está sendo oferecido em sacrifícios no palácio do rei, outrora serviu a um Deus verdadeiro. Eu não vou colocar minha boca aí. O apóstolo Paulo diz, olha, não faça isso. Não é apenas porque isso faz mal para o corpo, porque ele diz, chegue no açougue e coma de tudo e dê glória a Deus se você não souber que é sacrificado a ídolos. Mas ele diz, é pela consciência. A consciência de Daniel era uma consciência do reino de Deus. Deus quer levantar homens e mulheres com consciência de reino, com consciência apostólica, com consciência de que uma vida cristã integral não é apenas ir para a igreja, é se preocupar com todo. Você caminhou essa semana? Você foi para o cinema? Vou para o cinema, pastor. Vai com a sua família para o cinema. Dá uma volta no giradouro. Pega ar no rosto. Desce o vidro do carro, fica trancado no raio desse ar-condicionado. Já chega no escritório ar-condicionado, na sala ar-condicionado, em casa vai dormir ar-condicionado, no carro entra, tem gente que nem desliga, já liga o carro com raio de ar-condicionado, baixa o vidro, bota a cara no sol, bota a cara no vento, pega o ar. Tem gente que desaprendeu a sentir o sol, a sentir a vida. Isso, irmão, é Deus. É porque vai entrar uma borboleta no meu carro. Entra uma borboleta, entra um morcego. Não foi o diabo que criou a barata, não.
tudo que Deus criou, foi tudo. É porque a galinha preta é do diabo. Quem falou? Só porque está feito na encruzilhada? Foi Deus que criou. Se o diabo quer dizer que é dele, o problema é dele. A única coisa que ele tem paternidade é mentira. Mas ele tem medo de tudo. Irmão, sente o ambiente ao seu redor. Tem gente que não abraça mais, está do lado da pessoa e não abraça, não pega na mão. Às vezes a gente está num ato mecânico. Às vezes minha esposa chega para mim e diz: dá um abraço, que ela gosta de abraço. Vocês já perceberam, né? Mas não abraça mais, não sente o cheiro. Está acostumada a comer, tão corrida a vida, acostumada a comer em vários lugares, não cozinha mais, já perdeu o paladar. Quem lembra daquele cheiro do arroz torradinho, com o alho, o sal que torra, e você está sendo agora induzido, né? Você sugestionado, amém? E aí isso vai, sabe, abre o apetite. Chega, me deu fome. Quando você sair daqui, coma ali no bistrô, na Shema. Pague para a pessoa que está ao seu lado. Abra essa mão. Irmãos, entenda. A gente quer tantas coisas extraordinárias. Quer ver anjo voando, anjo descendo, paralítico andando. E Deus às vezes se mostra em sua extraordinariedade em coisas ordinárias e corriqueiras. Coisas simples. Mas a gente quer espetáculo. Trovão. Deus veio, falou, olha a voz. Ei, que lembrei, roda aí, deixa o menino rodar, vai pra lá, solta o menino. Peraí, meu irmão. Deus é simples. Quanto mais humano, mais de Deus. Quanto mais simples, mais divino. As respostas que mais encantaram a Deus, as frases que mais encantaram a Deus foram perguntas. Senhor, aonde havemos de adorar? Que água é essa? Ezequiel, pode esses ossos reviverem? Senhor, Deus já sabia que podia, uma retórica. Senhor, Tu o sabes. Então, profetiza, Ezequiel. Simplicidade. Quando você não tiver o que falar para Deus, o que Ele falou para você, joga de novo para Ele, porque Ele resolve. É desse jeito. Seja simples, não inventa com Deus não. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos cear. Você pode vir pelo meio. Você que vai cear, para não dar tumulto e não bater o vinho, não derramar na roupa, o suco de uva no caso, e manchar. Então você vem pelo meio e volta pelos cantos, amém? Cuidado para não bater. Amados, a nossa ceia, aqueles que são nossos membros já sabem que a ceia não é por mérito, ninguém ceia porque merece. Nós já fizemos aqui vários estudos, e com quem quiser me perguntar depois, eu faço um estudo detalhado com você, sento e converso. Não existe mérito para cear. Ninguém ceia porque merece, nós ceamos porque precisamos. A ceia é um ato de comunhão com o Pai. Mas pastor, eu sou pecador. Pois é, então se você tirar Jesus do pecador, vai sobrar o quê? Porque quanto mais pecador, mais a necessidade de cear. A ceia não é um clube dos super santos que dizem o seguinte: não, eu sei, porque afinal de contas eu me consagrei hoje. Então você é o único aqui apto a não cear, porque ceia pela sua autoconsagração e não por aquilo que foi feito por você na cruz do Calvário. Você ceia porque Jesus já conquistou tudo aquilo que você precisava na cruz do Calvário. Não é mérito, é graça. É graça. A ceia não é o rito da discriminação, e que tem dias que eu lembro, as pessoas não iam para a ceia porque hoje é ceia, eu tenho que ficar em casa porque eu não posso cear. Quem disse que você não pode cear?
Eu não posso, é porque... Aí todo mundo se levanta, aí fica olhando para ele. Bem que eu sabia que tinha alguma coisa de errado com aquele irmão. Volta e não ceia, porque se julgou, já está errado. E você se levanta e ceia, porque reconheceu que está errado. Porque o apóstolo Paulo diz: analise o homem a si mesmo e coma e beba. Ele não diz e coma e beba. Mas o que toma ceia indignamente, o verbo o grego indignamente ali não tem nada a ver com a dignidade do ser, mas é a maneira com que se come. A igreja primitiva comia de qualquer maneira. Uns comiam, a ceia não era esse ato comportado aqui na igreja primitiva, todo mundo vindo por aqui. A ceia tinha tudo, tinha grãos, a ceia tinha carne, e tinha água, tinha suco, tinha muita coisa. Eram 5, 4 horas de culto. Eles ceavam. O apóstolo Paulo diz: pare, vocês estão comendo e não estão deixando para os outros. Quem tem fome, come em casa. Espereis uns pelos outros, e não ceia indignamente. Era o que? Ceava e não pensava no outro. Estavam ceando indignamente por isso. A dignidade era a maneira com que se comia, não era a pessoa ser digna. O verbo grego ali só muda de I para Y, porque é o ato e não a pessoa. Entenda. Aí a gente pega para fazer o clube dos santos às vezes e diz assim: não, fulano não batizou, não ceia. E esse que separou? Não ceia. E esse não ceia. Então o pastor senta o senhor e não ceia também, porque o senhor está julgando todo mundo. Pode sentar e não cear também. Entenda, a igreja não é isso. Por isso que a palavra do Senhor diz que eles se maravilhavam em Jesus, mas se escandalizavam dele. Se escandalizavam dele. E a igreja, ela causa esse impacto: maravilha e escândalo. Quando eu vejo alguém sentado na rua, conversando com, pode ser uma menina seminua, eu tenho que estabelecer 10 coisas. Não, ele está evangelizando, ele está fazendo isso, ele está fazendo isso, para antes pensar qualquer besteira. Mas nós às vezes fazemos ao contrário. Olha lá, sabia que tinha alguma coisa de errado. Vem uma pessoa com um copo de suco na mão, olha lá a cerveja, eita, e ó, canta da igreja, não sei o que. É cajuíla, infeliz. A gente julga de tudo. Pelo amor de Deus. Venha cear. Amém? Se coloque de pé. Você que vai cear. Os líderes de propósito. Diz eu falar, tu cantava sobre mim. Aleluias. Pode vir. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em